Boa noite! Oi, gente! Chegou nosso momento! Boa noite! Aumentei. Vida, boa noite. Falei eu que apavorando nas lives da minha mãe. Oi, gente! Como é que vocês estão? Bem-vindos! Bem-vindas! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Vamos chegando. Hoje a gente tem um assunto bem legal e eu adoro falar sobre esse tema. Eu gosto de falar sobre todo esse campo aí, né, gente? Comprou meu e-book hoje, Flavinha? Tomara que tu goste. As pessoas que leem têm gostado muito, 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 muito. Eu só recebo bons feedbacks, assim. Também foi feito com muito, muito coração. Então, oi, Lela, tudo bom, meu amor? Então não tem como não tocar, né? Tava lendo o e-book? Que bom que vocês estão curtindo o e-book, gente. Comprem o e-book, o 1, o 2, imprimam, grifem, aproveitem, façam valer essa experimentação ali. Ali tem um pouquinho de mim, da minha história, né? De como eu fui resolvendo as minhas coisas. Não que eu tenha resolvido tudo, né, gente? Mas eu resolvi algumas coisas de base, assim, bem importantes. Uma vida ali, né? Trabalhando para resolver. E rolou, uma hora rolou, né? E é isso ali que eu compartilho com vocês. Então, o link dos dois e-books está na minha bio. Boa noite, meninos e meninas, para falar de um temão desse, que é autossabotagem, né? Então, é um. Que alegria que me dá no coração de saber que vocês estão curtindo o que eu escrevo, o meu trabalho, né? Oi, Felipe. Oi, Gilson, boa noite. Que bom que chegou a tempo. Sandra, que bom, meu amor. Que bom que tocou seu coração, que te ajudou no teu processo. Fico muito feliz por isso, né? Eu acredito que o tema de hoje, né? Daqui a pouquinho eu vou ter que desativar os comentários para me concentrar. Mas eu acredito que. Boa noite. Que o tema de hoje seja útil para todos nós, todo e qualquer ser humano tem esse processo de autossabotagem consigo. E a gente diminui o nosso processo de autossabotagem com autoconhecimento, né? Então, assim, isso é para todo mundo, né? Vocês já mandem aviãozinho aí para convidar a galera, todo mundo precisa ouvir. Manaus, boa noite, gratidão, fico feliz por isso. Obrigada, gente, obrigada. Tá, vamos se preparando, vamos chegando, abrir o coração, vocês estão aí com o caderninho de vocês. Um, oi, Fê. Caderninho de vocês, uma canetinha para que vocês possam aproveitar esse momento, né? Que são as nossas porções de psicoterapia. Isso aqui não é um atendimento terapêutico, mas é um momento terapêutico, um momento. Povo do Rio de Janeiro, adoro Rio de Janeiro. Maravilhoso, beijo, gente. Então, peguem isso aqui, porque veja, uma coisa eu quero falar para vocês: não existe mudança sem ação. Nas lives vocês vão me ouvir falar isso, nos cursos, nos meus cursos vocês vão me ouvir falar isso, no e-book vocês vão ler isso, que não existe mudança na teoria. Não existe assistir lives e simplesmente teorizar e compreender tudo racionalmente e não se experimentar, não colocar a pele no sol, né? Não se levar para experimentar aquela teoria. Sem experimentação da teoria, não tem mudança, tá? Isso eu gostaria que vocês já anotassem aí. E Curitiba é nóis. E a mudança não precisa ser nada utópico. Oi, Cami, não precisa ser nada megalomaníaco. É o teu passo na sua caminhada, do seu jeito, do tanto que a tua perna dá conta nesse momento. É aí que tu vai fazer a tua caminhada, é aí que tu vai fazer a sua mudança com passinhos que tu dá conta, mas sem se economizar. É o caminho do meio, é na amorosidade, tá? Não é nem distendendo seus tendões emocionais,
se estuprando emocionalmente por uma mudança que tu ainda não dá conta de fazer, mas não é também não se experimentar, não seguir. Tu precisa dar passos assim, que tu sente que tá se dedicando. Também não é um passinho encolhido, é um passo com dedicação. É desse jeito que a gente muda, tá bom? Esse momento nosso, né, das nossas porções de psicoterapia tão gostoso. Oi, Bruno, boa noite. Que legal. Olha, na África, meu bem. Boa noite, Rosinha. É muito legal que já tem um time aqui, eu digo isso pra vocês, né, gente? Porque eu sou uma pessoa canceriana, né? Uma pessoa dos relacionamentos, do afeto, do amor. Então eu acredito em relacionamentos, acredito em bons relacionamentos, acredito que as pessoas podem se conhecer e ter bons relacionamentos. E eu acredito que aqui é um ótimo momento pra isso, porque são pessoas que estão envolvidas no mesmo propósito, que é melhorar emocionalmente, se conhecer, ficar mais ligado das roubadas relacionais, das tretas aí e poder se espelhar algo mais bonito, mais gostoso, né? Então fica a dica para vocês, tá? Então agora eu vou tirar os comentários para poder elaborar meus pensamentos e em breve eu volto com vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre a Santinha ali, ó, cuidando da gente. Vamos falar então sobre autossabotagem. Todo e qualquer ser humano tem seus processos de autossabotagem. Quando a gente tem zero autoconhecimento, quando a gente ainda não ingressou em nenhuma pesquisa, né, sobre as nossas questões emocionais, quando a gente ainda não se levou para se experimentar num lugar, né, num lugar de cuidado emocional, numa terapia, quando a gente ainda não se colocou nesse lugar de ser ouvinte da própria história, e não, gente, não dá para ser com amigo, né? Eu estava viajando agora, vocês viram ali nos stories com as minhas amigas, e a gente estava falando que delícia poder contar com isso e com esse apoio e tudo, mas isso não é terapia, né? Terapia é com uma pessoa neutra na sua vida que vai olhar a sua história de uma maneira neutra, de fora, e vai fazer pontuações sobre o que tu falou e vai te fazer perguntas que tu ainda não elaborou. É isso basicamente que um bom psicólogo faz. Psicólogo não dá opinião, né? Então assim, para quem ainda não se levou para nenhum processo de análise, de se pesquisar, de contar a própria história, de recontar, de se ligar nos detalhes, fazer terapia que nem assistir o mesmo filme várias vezes, assim, tu vai vendo, né, eu mesma quando assisto um filme mais de uma vez, eu assisto, daí assisti, ok, peguei, né, captei, aí assisto de novo, tem várias nuances que eu não tinha percebido e aquilo vai se ampliando, eu assisto 3, 4 vezes, porque eu sou dessas, de ouvir a mesma música, ou usar a mesma roupa, assistir o mesmo filme, até aquilo, né, me tomar, porque é do jeito que eu gosto de elaborar as coisas, e eu começo praticamente até um novo filme, de tantos detalhes que eu tinha perdido, certo? Então é mais ou menos isso. Na nossa vida, assim, a terapia serve para quê, gente? A terapia serve para desenosar aquilo, pra gente se desformatar, pra gente sair de um formato imposto numa educação, numa sociedade, nas forminhas, né? Pra gente sair disso e voltar a fazer o caminho de volta para casa, que é o caminho da essência, que nada mais é que ser quem a gente é por natureza. Só que é o grande desafio do mundo atual é não se sabotar, né? E se permitir ser realmente quem se é em essência. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e o propósito de todos nós é ser, é viver cada vez mais perto do que é essencial para nós. Só que se eu não me conheço, como é que eu vou viver de acordo com aquilo que eu não conheço? Se eu não conheço sobre o que é minha essência, sobre o que é minha natureza, eu vou procurar um modelo para que eu possa me embasar. Eu vou acabar imitando a vida de alguém. Eu vou acabar fazendo escolhas que me disseram para fazer. Eu vou acabar me comportando de uma maneira que me disseram que significa ter sucesso ou ser bem-sucedida, mas nunca baseado naquilo que eu tenho aqui dentro. Eu não vou ouvir o coração. O que é ouvir o coração? Quando a gente fala de ouvir o coração, não banalizem isso e usando para se sabotar. Por exemplo, aquele boy ou aquela mina que só me dá toco, que só me liga de madrugada, que não reconhece meu valor, eu tô sentindo, aqui eu tô ouvindo meu coração, que eu vou aceitar esse convite de novo e hoje vai ser tudo diferente.
Isso não é ouvir o coração, isso é autossabotagem, isso é auto-boicote, auto-engano. Ouvir o coração é descobrir o que eu tenho de essência aqui dentro para transbordar no mundo, para trazer para o mundo. Cada ser humano que está aqui é importante, tanto quanto o outro, independente da sua função ou do quanto tenha descoberto isso ou não. Não existe ninguém que esteja encarnado à toa. Então, todos nós temos o dever de compartilhar coisas boas que descobrimos em nós, para que a gente possa, então, ir construindo isso, tudo que a gente fala que quer tanto um mundo melhor, né? E onde a autossabotagem entra nisso? A autossabotagem nos impede drasticamente de expressar a nossa essência. Eu vou repetir. A autossabotagem nos impede drasticamente de ser essência, de expressar a essência. Por quê? Porque quando eu me saboto, eu estou impedindo a minha força vital, a minha energia, dela vir para o mundo e fazer a diferença da forma que eu considero, enquanto natureza, boa para mim. Esses pensamentos sabotadores, a cultura, a religião, as regras sociais, imagina tudo isso como um bando de gesso, vai colocando gesso nessa essência, né? Nessa coisa luminosa, nessa coisa flexível, vai engessando, vai ficando duro, né? E aí eu já não sou mais quem eu sou essencialmente, eu sou uma representação de uma modelagem cultural, de uma modelagem da mídia ou do que eu aprendi na minha família, e aí eu não consigo descobrir quem eu sou. Né? Sem autoconhecimento eu nem chego nesse lugar. Quanto menos autoconhecimento, mais autossabotagem. Ana, e a pessoa que tem lá anos de terapia, né, que fez um processo, que já está um pouquinho adiantada, ela não tem autossabotagem na vida dela? Ela sabe quais são os gatilhos dela, né? Eu posso falar pelas pessoas todas que eu atendi, que eu fui acompanhando a diminuição da autossabotagem, e posso falar por mim, né? Que eu descobri gatilhos básicos de autossabotagem, os basicões, sabe? O módulo 1 lá, que tá lá, tá lá tudo explanado de uma maneira, o esqueleto do negócio. Eu peguei o esqueleto da minha autossabotagem, então eu já sei por onde eu vou. Aí eu me manejo, não é controle, porque parece que tudo que fala que é controlado é vontade de... Né? Parece que controle é repressão. Então, o manejo disso. Então, eu faço o manejo disso, converso comigo e decido, escolho deixar a minha essência falar, ou a minha disciplina falar, ou os meus rituais, aquilo que eu tô construindo saudável para mim falar mais alto que os meus mecanismos de autossabotagem. Ana, o que seria uma autossabotagem na prática? Vamos pensar de coisas bem simples. Acordar atrasado quando eu tenho um compromisso, uma entrevista importante. Esqueço de colocar o despertador. A autossabotagem inconsciente, né? Fantasiar que aquela relação é boa pra mim, que hoje vai ser diferente, eu tô sentindo, né? Então eu me engano naquilo, daí eu continuo aquela relação, né? Cuidar mais do outro do que de si é a maior autossabotagem que existe. Por quê? Porque se eu não cuido de mim, eu não estou fazendo genuinamente para o outro. Se eu não tenho para mim, eu não tenho o que oferecer para o outro. Eu vou ser só um modelo de repetição de falas bonitinhas, mas eu não vou estar experimentando aquilo que eu tô falando pro outro. Quando eu falo pro outro, poxa, vai se tratar, poxa, vai se cuidar, pensa mais em você, você tem que se cuidar, tô preocupada com você. Se eu não tô fazendo isso por mim antes, eu estou apenas teorizando e sendo hipócrita, porque eu não faço. Eu quero que tu fique bem, mas eu não fico, porque eu me importo mais com você do que comigo. Então, meu discurso nunca vai ser genuíno, eu nunca vou poder realmente te inspirar. Porque como que a gente pode ajudar pessoas adultas? Inspirando essas pessoas ou aceitando os pedidos de ajuda delas. Mas eu querer levar algo que eu não fiz nem pra mim, dizer que o outro deve fazer, é uma das maiores autossabotagens. Por quê? Porque eu não estou melhorando a mim. Se eu não melhoro a mim, eu não melhoro o meu ambiente, não melhoro meus relacionamentos, não melhoro o meu entorno, eu não faço um mundo melhor.
né? Eu estou desperdiçando essa existência. Então, as pequenas autossabotagens, vai desde o que eu faço no meu trabalho, até como eu levo a minha alimentação, até como eu cuido do meu corpo, que é o meu templo, com as pessoas que eu escolho me relacionar, o tanto que eu não invisto em mim, o quanto que, por exemplo, o vitimismo é uma autossabotagem. Por quê? E a autocrítica também. Por que o vitimismo é uma autossabotagem? Porque eu estou usando um discurso dizendo que aquilo não é possível, não é viável para mim. Quando eu digo que isso não é possível, não é viável para mim, eu estou sentando a minha bunda dizendo que eu não tenho capacidade. Quando eu estou desperdiçando essa centelha divina, quando eu sou essa Ferrari e não tenho gasolina, eu estou me boicotando. E eu escolho dizer que o outro é melhor que eu para que eu não precise fazer o meu movimento. Para que eu não encontre em mim isso que eu projeto no outro. Ah, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é incrível, aquela pessoa tem capacidade. Ah, se eu fosse assim. Super autossabotagem. Por quê? Porque existe dentro de mim uma capacidade de realização que eu escolho guardar no bolso para enxergar no outro, né? Então, eu preciso, nesse caso, de um tratamento, de uma terapia que me ajude a reconhecer, a tirar esses gestos e perceber que eu, sim, posso alcançar aquilo que eu desejo na minha vida e construir para mim uma realidade mais compatível com a minha natureza, com a minha essência, com a forma que eu escolhi viver. Gente, enquanto eu não encontro a minha essência, enquanto eu não sei qual é a minha natureza, eu não estou sendo adulta. Por quê? Porque eu não estou expressando no mundo a verdade madura. A verdade madura vem de simplesmente de eu tirar as capas que me colocaram e sair do armário, seja lá o que isso signifique. Eu me assumir como eu sou, vivendo a minha verdade com uma preocupação muito menor com os julgamentos, com a opinião, com a validação, com o reconhecimento de querer ser alecrim dourado, ser a fofa, né, que todo mundo adora, né? E aí eu posso ser eu. Quando eu me permito ser eu estou sendo adulta e madura. Eu começo a me comportar de maneira mais coerente comigo mesma. Então eu tenho menos raiva, menos irritação, eu tenho menos peso, sou mais leve, né? Eu acredito que eu tenho um bom senso de merecimento, né? Mas assim, para chegar nisso, o que é necessário? Até que a gente chegue nisso. Trabalho de autoconhecimento, limpar banheiro, eu digo, né? Limpar o banheiro emocional. Ah, eu quero um banheiro limpo. Sim, mas ele não vai cair do céu. E não dá para terceirizar. O banheiro emocional é a gente mesmo que tem que limpar. Então não dá para pedir para ninguém pagar para alguém limpar, porque o psicólogo não faz sozinho. O psicólogo é só um intermédio. Vamos dizer que o psicólogo é um bom produto de limpeza e é tu que esfrega seu banheiro, tá? E aí, nessa limpeza, é que tu vai descobrir realmente as suas potencialidades, as suas capacidades e se responsabilizar por isso. Por isso que eu não sou favorável à história do foda-se tanto, sabe? Porque eu acho que não é por aí, é responsabilize-se por aquilo que tu quer construir. Por que a maioria das pessoas acaba se largando na autossabotagem, não conseguindo aquilo que deseja, se amargurando no final, ou simplesmente olhando as pessoas fantasiando, idealizando, colocando todo mundo num pedestal? Por quê? Porque precisa de muita dedicação para ser uma pessoa de sucesso, independente do que isso signifique para você. Cada um tem o seu conceito de sucesso. Qual é o meu conceito de sucesso? O meu conceito de sucesso é estar em paz de espírito na minha rotina. Não é numa viagem ou num momento extraordinário, é na minha rotina. Para isso, o que significa estar em paz para mim? Aí tem uma série de critérios, né? Que eu preciso estar confortável, né? Preciso estar feliz em determinadas situações que eu tenho lá na minha lista, né? Então é isso. Então, paz de espírito, tá bem comigo. Acordar e dormir com a sensação que tá tudo bem. Não precisa ser nada eufórico, não. Porque a maturidade também traz esse lugar pra gente de que
o simples é mesmo o que preenche, né? É o simples, é a contemplação, é a meditação, é a partilha, é o olho no olho, é o aprender a ouvir, é o falar com calma, é só falar quando eu tenho que falar, aprender a silenciar, não ter medo do silêncio nas relações, né? Que o silêncio a 2, a 3, sei lá, significa intimidade, quando tá tudo bem, é gostoso simplesmente ter essa presença da pessoa, né? Isso significa se amadurecer, significa amadurecer e realmente ser adulto, né? Então, por isso que só se torna adulto quem sabe o que é sua essência, senão a gente só envelhece e não amadurece, né? Então, voltando, a autossabotagem, ela é confortável, por quê? Porque ela é mais fácil. Se eu simplesmente for assim, se eu não trabalhar nada em mim, eu vou me sabotar, ponto. É só ir, não tem que fazer esforço nenhum, é só descer a ladeira. E ter uma vida de sucesso, seja lá o que isso signifique para ti, eu vou precisar suar a minha camisa, eu vou precisar agir, eu vou precisar me desconfortar, eu vou precisar botar minha pele no sol, minha cara na chuva, eu vou ter que ver ali a minha pele em atrito com a vida, eu vou receber não, eu vou cair, daí vou ter que levantar, daí vou ter que fazer de novo, daí vou ficar com vergonha, daí vou me sentir ridículo, daí vou me experimentar, certo? Então, as pessoas que não se trabalham e não descobrem que são potentes, elas passam a vida dizendo que elas não são capazes, que para elas isso nunca vai acontecer, que existem pessoas com estrela e pessoas sem estrela. E aí elas vão se desperdiçar nesse discurso. E isso é autossabotagem, né? Vamos com coisas bem simples. Vamos pensar aí... Por exemplo, vamos falar um pouquinho dos conceitos de princípio da realidade e princípio do prazer. Uma pessoa que vive sobre o preceito do princípio do prazer é uma pessoa que se sabota. O princípio do prazer, de vez em quando, esporadicamente, tá ótimo. Agora, se eu vivo sob a ótica do princípio do prazer, eu estou me sabotando. Por quê? Porque é para ter prazer agora, é prazer imediato. É da criança, é assim. Não consigo esperar para comer esse doce, vou comer escondido no banheiro mesmo. Não vou esperar o almoço. É não saber plantar e esperar a colheita positiva. É enfiar qualquer coisa para dentro só para matar a vontade, o desespero, a carência. Esse é o princípio do prazer. Preciso imediatamente me suprir. Isso é muito da criança, do impulso, né? E a ideia é que a gente viva sob o preceito do princípio da realidade, que é o quê? Aguardar, semear, fazer com calma, contemplar, saber onde está pisando, respirar, ouvir o coração para decidir, se acalmar. Porque aí eu sei que eu vou fazendo o meu caminho e que mais para frente eu vou ter o prazer de uma maneira muito mais perene, o prazer verdadeiro, de uma construção, seja ela relacional, seja ela na minha alimentação, com o meu corpo, na criação dos meus filhos, no meu trabalho, da forma que for. Então, eu acho que isso é uma das super autossabotagem, hoje é o imediatismo, né? É o imediatismo, a pressa, para chegar sabe Deus aonde, né? Então a gente está vivendo sob essa ótica muito forte do atropelamento emocional, né? De atropelar a si mesmo para chegar num lugar, num toque, touchscreen ali, né? Sendo que aqui o orgânico, ele não funciona dessa maneira, né? Então eu estive agora em viagem lá para Chapada dos Veadeiros, vocês acompanharam, e eu pude estar nessa fenda do tempo, num lugar incrível, energeticamente fantástico, de poder simplesmente contemplar, olhar a natureza, fazer várias trilhas e perceber o tamanho da minha perna, o quanto que eu confio ou não confio, o quanto que, assim, eu me aventuro naquilo, né? O quanto que antigamente eu não faria algumas coisas e hoje eu me permito fazer, né? Então, assim, são vários aprendizados, por isso que eu digo para vocês, sempre que puderem, estejam em contato com a natureza, porque ali existem muitas respostas, não existe autossabotagem na natureza, né? Somos nós, enquanto humanos, que fazemos isso e acabamos nos tirando possibilidades que são nossas por essência, que são nossos direitos, que são nossa vocação, né? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é que perseverem, tenham disciplina, criem hábitos, né? Tenham foco, autorresponsabilidade pelos rolês de vocês. Liberdade não é libertinagem,
né? Não é o princípio do prazer, não é o imediatismo. Quando eu digo me entregar e ser intenso, não é ser carente, nem se jogar em qualquer poça d'água de cabeça. É ser intenso, é saber que tu quer viver algo muito bom, muito legal, seja qual for a área, mas que tu tenha esse discernimento, porque a pessoa intensa, ela tem discernimento. A pessoa carente, impulsiva, nem sempre, tá? Então a pessoa intensa tem discernimento, carente, impulsiva, nem sempre. Então, se eu sou intensa, eu tenho que saber lidar com essa minha intensidade e colocar isso num outro plano na minha vida, se agora não tá rolando no profissional, se agora não tá rolando no afetivo sexual, se não tá rolando na amizade, eu vou levar essa intensidade, vou vivenciá-la numa outra área e vou plantar sob o princípio da realidade esse lugar que eu quero chegar. Ah, Ana, eu quero ter um bom relacionamento. Se transforme numa pessoa mais bem resolvida, numa pessoa com bons hábitos, numa pessoa que cuida do corpo, numa pessoa que come bem. Gente, todo mundo vai comer um doce, todo mundo vai dar uma lagarteada, todo mundo vai tomar um vinho, mas assim, não faça da sua filosofia de vida coisas que te intoxicam. Por quê? Porque aí tu vai conhecer pessoas que também têm esse mesmo rolê. E se tu quer ter uma coisa saudável, uma coisa expansiva, uma coisa ascendente, tu também precisa estar expansiva, ascendente. E aí, às vezes, as muletinhas, né, que pode ser várias coisas, né? As muletinhas nos impedem. E então, a gente fica assim, querendo aqui ter um bom relacionamento, mas sem praticar nada daquilo que eu quero no outro. Então, eu quero que o outro seja assim, para o outro vir me trazer, mastigar e pôr na minha boca. E é aí que dá errado. É aí que eu me frustro, é aí que eu coloco expectativas demais, porque eu espero um salvamento, eu não espero um relacionamento. Eu espero um salvamento, eu espero que alguém venha me resgatar de mim mesma, né? E então olha o peso que já começa essa relação para a pessoa que se auto-sabota, né? Porque ela vai engolir o outro, ela vai sufocar o outro, esse outro também vai se sentir invadido, encolhido, e aí ela se sabotou, né? Então, quando eu não conheço os meus gatilhos de sombra, né? Quando eu não conheço a minha parte mais difícil, eu vou estar me sabotando o tempo inteiro, porque eu sou refém daquilo que eu nego em mim. Então, quando eu vejo muito no outro, que o outro precisa de ajuda, e eu vou dizer pra vocês, eu vou ativar os comentários, ver como é que vocês estão sentindo. Eu não sei se tem alguma amiga minha aqui, mas as minhas amigas, elas sabem que eu não consigo mais, assim, conversar sobre pessoas, né? Sentar numa roda, falar sobre a vida de alguém, falar sobre alguém. Oi, amiga! Ó, a Vitória tá aí, ela não é amiga. Não consigo sentar e falar, nós nem falamos sobre isso, né, meu amor? Mas assim, qualquer rolê que tenha mais gente e tal, pessoas que falam de pessoas. Eu não consigo falar sobre pessoas, assim, questionar, falar, mas nós estamos falando do quê? Porque, veja, é tanta coisa para eu arrumar em mim, é tanta coisa para eu resolver em mim, que eu não posso nem me dar o luxo de sentar e falar coisas sobre outra pessoa, certo? E eu também não posso salvar ninguém ou chegar com verdades para uma pessoa que eu nem sei se aquela pessoa tá preparada para ouvir. Isso seria uma crueldade, né? Então, assim, em vez de eu pegar isso que eu quero transformar tanto no outro, que eu tô imediatista de transformar aquele outro, porque eu quero, na verdade, transformar aquele outro em algo que eu quero ver arrumado para esse outro vir me arrumar, né? Esse é o nosso mecanismo de projeção, certo? Então, assim, em vez de eu querer arrumar o que tá na minha frente no espelho, eu arrumo a mim. Quando eu arrumar a mim, essa pessoa que tá desarrumada, se tá muito caótica, ela não vai nem me interessar, porque eu não vou vibrar na mesma sintonia. Eu não vou me sentir atraída. Vou simplesmente, aquela pessoa não vai engatar em mim. Porque se... Obrigada, gente. Porque se engata em mim uma pessoa super complicada, você tá ali toda linda, achando assim, então... né, vai fazer terapia, Ana, então... Eu tô fazendo terapia porque eu preciso compreender o meu esposo, a minha esposa... eu preciso descobrir o que fazer para essa pessoa, porque ela não tá bem, nossa, muito confusa, vida financeira desorganizada, uma pessoa impulsiva, uma pessoa irritada, uma pessoa isso, não sei, né, como que eu faço para... Tá, mas o que teu engatou nessa pessoa que tu tá dizendo que é tão complicada? Se tu é uma pessoa mais bem resolvida, tu nem vai conseguir fazer isso, entende?
Então, olhem para o entorno de vocês, vejam quem são as pessoas com as quais você se relaciona. Isso vai trazer muito sobre a sua própria confusão. Por isso não existe culpado, por isso não existe culpa, né? Existe um encontro de pessoas em sintonias parecidas com dificuldades ou resoluções emocionais muito parecidas que vão viver algo providencial para a evolução de cada um. Mas, prestem bem atenção, eu não estou com isso dizendo que vocês devem ficar nos relacionamentos tóxicos. Eu identificando isso, que esse é o meu espelhamento, eu rompo primeiro com o que é mais fácil. Com o que é? Com o espelhamento. Não, esse relacionamento está me trazendo uma parte minha que eu preciso trabalhar. Eu não quero me conectar com os outros pela sombra, quero me conectar pela minha parte de luz. Então eu termino aquela relação que é uma relação super descendente, que é uma relação que me encolhe, que é uma relação que me contrai, e vou pegar isso que tinha naquela relação, aquilo que me irritava no outro, vou pegar, vou levar na minha terapia e falar, ó, eu terminei essa relação, eu sei que não é o outro só trouxe verdade sobre mim, tá aqui o pacote, mas eu não vou ficar naquela relação. Eu saio daquilo porque isso faz com que eu já esteja evoluindo. Estou dizendo não para o que me machuca. Estou rompendo com um padrão de autossabotagem. Isso já é um modo de autocuidado. Já é um jeito de estar olhando para mim. Né? E por isso que eu digo para vocês assim, e esse discurso das pessoas eu acho muito sabotador também, que é assim, fila anda, isso aí já termina e vai, se outra pessoa catraca gira, fila anda, já coloca, já vai. Gente, padrão de funcionamento é algo muito sério. Se eu estou zoada emocionalmente, o meu padrão de funcionamento precisa ser modificado. Porque senão eu vou encontrar uma outra pessoa da mesma forma, tá? Com outro nome, mas que vai me trazer as mesmas histórias, os mesmos gatilhos. Então não existe a história da fila anda. A fila anda aqui, ó. A minha fila anda na minha história, comigo. Não é sobre uma outra pessoa. Não é sobre eu delegar, achar outro para delegar. Vou achar outra para delegar a minha dificuldade. Né? Agora vai ser tudo diferente. Então, fantasio lá, romance na minha cabeça, agora vai ser tudo diferente. Não, aquele relacionamento que eu vivi é meu espelhamento. É meu espelhamento. Então, assim, eu terminei aquele, então aqui tô com o meu espelhamento. Vou ficar um tempo comigo, porque eu vou gestar isso aqui, eu vou me preparar para uma relação massa e bacana, né? Vou me preparar para uma relação bacana. Então, primeiro, eu vou ter uma relação comigo, tá? E isso é assim, ó. Vou explicar uma coisa pra vocês. Tem que se experimentar, né? Enquanto eu vou tendo uma relação comigo... vou tirar aqui de novo, queridos, tá? Eu já volto com os comentários. Enquanto eu vou tendo uma relação comigo, eu vou me experimentando. Eu não vou deixar de conhecer pessoas. Não vou me trancar em casa pra fazer um rehab, né? Porque a gente cresce mesmo na experimentação da relação. Mas eu vou devagar. Eu não vou entregando todo o meu ouro para a primeira pessoa que aparece porque eu tô doída do meu término. Não existe término sem dor. É autossabotagem tu achar que engatar um relacionamento no outro vai te fazer curar os teus sentimentos. Se tu tá machucada, é parcimônia para escolher, é contemplação, é o tempo de processar, de sentir, de deixar a cama esfriar. Deixar a cama esfriar. Quem sou eu agora, depois dessa relação? Qual o aprendizado dessa relação para mim? O que eu não quero repetir? Isso não é possível ao mesmo tempo que numa coisa super assim de princípio do prazer, de um monte de gente, de ficando com todo mundo. Isso não tem nada a ver com questão moral, gente. Acho que cada um faz o que quer da vida, né? Eu tenho livre-arbítrio para escolher o que me faz bem, tu tem livre-arbítrio para escolher o que te faz bem. Só que depois a gente não pode ficar espedaçado lá, despedaçado, jogado no chão, dizendo que, olha o que fizeram comigo, porque eu escolhi me desperdiçar, me colocar em liquidação, em relacionamentos que não são nutritivos, né? Então, eu acho que todos nós somos joias. Ninguém aqui é bijuteria. Embora, às vezes se comporte como, ninguém é.
E a preservação dessa sua natureza bonita, dessa sua natureza amorosa, do seu corpo, de tudo isso precisa vir num nível de muito alto respeito. Ah, Ana, então você está querendo dizer que os relacionamentos casuais não são legais? Não. Eu estou querendo dizer que relacionamentos, não interessa se é casual, se é rápido, se durou um mês, se durou 10 anos. Precisa haver respeito. É muita autossabotagem tu se pôr em liquidação. Tu querer se exibir mais que alguém para conquistar alguém que não tá te olhando naturalmente, né? Tu querer barganhar sexo. Tu querer barganhar com grana. Tu querer barganhar com sedução. Tu querer usar artifícios para prender alguém contigo. E isso não tô falando de ser feio, bonito. Não tem nada de moral aqui. É um desperdício com a sua centelha divina, com a sua natureza, de se colocar numa manipulação por conta de tu não tá enxergando, não tá trabalhando a sua carência, o seu imediatismo, a sua necessidade de enfiar alguma coisa para dentro desesperadamente, seja bebida, comida, pessoa do teu corpo. Isso eu acho uma autotraição, eu acho uma falta de respeito com os próprios sentimentos. Aí depois vai vir falta de sentido, depois vai vir ansiedade, depois vai vir procrastinação, depois vai vir um peso, né? Por quê? Porque tudo aquilo que eu falo pro outro, que eu quero que o outro se transforme, eu não faço pra mim. Eu quero que o outro se trate, eu quero que o outro fique mais feliz, mais alegre, que cuide do corpo, que isso, que aquilo, mas eu não faço isso. E eu não enxergo, por quê? Porque o outro é meu espelho. Só que se eu descubro que o outro é meu espelho, eu sei que aquilo é sobre mim. Então eu vou poder parar de me sabotar e construir para mim uma identidade que faça sentido com a minha essência, com a minha natureza mais sublime, com a minha parte luz. A parte sombria teremos sempre, mas eu não preciso deixar ela operar. Eu não preciso deixar ela dominar minha vida, meus relacionamentos. Eu não preciso fazer com que ela seja minha filosofia de vida, meu mood diário, as minhas sombras. Não, eu tenho as minhas sombras. Então eu tenho lobinho do bem e lobinho do mal. Lobinho do mal são as sombras, lobinho do bem é a parte luminosa. Eu quero alimentar aqui. Então tá? Então o que eu faço? Ana, como que tu faz para alimentar a sua luz? Ah, então eu vou meditar. Então eu treino. Então eu tenho yoga. Então eu tenho minhas amigas. Então eu tenho meus bichos. Então eu tenho minhas rezas. Então eu tenho os meus rituais de iluminação. Isso não tem nada a ver com iluminação no nível Buda, Krishna, Jesus. Quem sou eu, pelo amor de Deus, né? Sou só um ser humano em evolução. Se um dia eu chegar na unha de alguma coisa assim deles, eu já tô feliz. Eu sou um ser humano em evolução, mas eu escolho todos os dias alimentar mais o lobinho bom do que o lobo ruim. Porque para o lobinho ruim comer, ele é muito mais fácil de alimentar. Ele come qualquer coisa. Então, qualquer coisa porcaria se dá pra ele, ele engorda. Engorda e sai faceiro, uivando, fazendo aquela bagunça na sua vida. O lobinho bom, não é qualquer coisa que ele come, ele é mais sensível, ele é mais do sutil, porque a iluminação espiritual e emocional é do sutil. Então, dá mais trabalho. Vamos dizer que é um lobinho mais sensível, né? É um lobinho mais sofisticado, é um lobinho especial. E aí, esse às vezes dá preguiça. Então eu me saboto e vou engordando aquele ali, deixando gordo o lobo ruim. Deixando ele forte, deixando ele cheio de energia, né? Então ele fica por aí fazendo bagunça na minha vida. E daí eu digo que é o outro. O outro que veio denunciar minha sombra, eu não sei disso, eu finjo que eu não sei. E aí eu fico ali, dizendo que hoje em dia ninguém mais quer nada com nada. Concordo com vocês que tá tudo muito frívolo, que tá tudo muito fluido no sentido relacionamentos líquidos, né? Tá muito líquido. Concordo que tem a maioria disso tem, porque tem poucas pessoas se trabalhando ainda, né? Não são tantas pessoas se trabalhando. Então, para você ter um relacionamento massa, você vai ter que estar massa, porque aqui onde tem gente massa, tem pouca gente, tem menos gente, homem e mulher. Né? E aqui tem a galera que ainda não tá olhando para isso, que ainda não investiu, que acha que é bobeira, que prefere, que acha que é muito caro, que prefere fazer rolê do que ir para um retiro, de fazer um curso de autoconhecimento, de fazer terapia. Escolhas, gente, escolhas. Mas aqui tá essa galera, e aqui tem a galera que tá se trabalhando, então aqui tem menos gente. Então é por isso que tu tem que ter paciência e viver sobre o princípio da realidade. Eu não sei vocês, mas eu hoje não quero enfiar pra dentro nada que não me faça bem, né? Não quero. Por quê? Porque hoje eu sutilizei um pouco a minha energia, né? Minha vida, assim, os meus hábitos e tudo. Então eu sinto muito peso disso. Até quando eu como alguma coisa muito
muito trash, eu sinto, e não quer dizer que eu não como, às vezes eu como, mas eu tenho cada vez estado mais envolvida em sutilizar, né? Em me sentir melhor. Isso, eu não tô falando isso porque eu me acho especial, porque não é. Até porque eu nem falo disso, porque é uma caminhada minha. Eu não tô aqui pra doutrinar ninguém. Eu não tô aqui pra dizer uma verdade absoluta. Eu não tô aqui pra convencer. Eu tô aqui pra trazer uma informação e pra plantar uma semente pra quem tiver disposto a apresentar o seu terreno pra essa semente. Não quero impor nada pra ninguém, não quero ter verdade absoluta, não quero convencer ninguém de nada. Eu estou aqui oportunizando uma mudança, uma chavinha para de repente virar. Só que daí tem o livre-arbítrio, né? Então, assim, às vezes tu vê uma pessoa bem resolvida na vida e se tu tá no meio amargo, assim, se tu tá muito na autossabotagem, tu vai começar a fantasiar e até desdenhar daquela pessoa, dizer, mas pra ela é fácil, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Se eu fosse ela também, se eu tivesse isso que ela tem, se eu... E a gente começa a fantasiar pra nos distorcer da nossa possibilidade. Veja, a minha possibilidade enquanto Ana Luísa Costa aqui na vida é só minha. A tua possibilidade, como quem tu é, teu nome, é sua. Elas podem ser parecidas ou não, mas a minha não é mais especial que a sua. A minha não é mais importante que a sua não é mais importante que a minha, não, independente do dinheiro que tu tem, onde você more, ou no que você trabalhe. As nossas possibilidades de realização, né, elas têm a mesma potência. Tu no teu mundo, eu no meu mundo. Dentro da história de cada um, que significa isso? Agora, quando a gente senta e fica olhando, dizendo, ou desdenhando, né? Porque assim, quando a gente se sabota demais, a gente vai ficando amargo, as coisas não vão acontecendo de uma maneira gostosa, então o amargor vai trazendo a inveja, vai trazendo o desdém, vai trazendo a manipulação, vai trazendo mais autossabotagem, vai trazendo justificativas tipo... esse tipo de coisa, que não tem ninguém legal no mundo, eu vou desacreditando da experiência de viver, do encanto de viver. Vocês podem ver que meu trabalho, ele vem muito, os meus posts, eu falo muito de amor, porque eu acho que falta acreditar, né? E aí hoje alguém me perguntou se eu acredito em fidelidade. Acredito em fidelidade, talvez não conceito exatamente como é pregado no senso comum, mas acredito em lealdade, acredito no amor, acredito em fidelidade, acredito em bons valores, que não tem a ver com bons costumes, acredito em valor, acredito em ética, acredito em lealdade de verdade, acredito. E essa crença faz com que essa crença é um valor tão inegociável para mim, que faz com que hoje, tá, gente? Hoje, tá? Porque isso eu construí. Eu não era assim, né? De tanto levar na cabeça e ser uma pessoa focada e disciplinada com as minhas coisas, eu construí isso para mim. Hoje, eu quero algo que compactue, eu só aceito viver algo que compactue com essa minha natureza de respeito, de valores, de senso de escolha de vida pelo princípio da realidade, né? E tu não cai nesse conto que às vezes as pessoas falam assim, né? Mas também com esse nível de exigência vai, porque ninguém presta, ninguém... Não é isso. Por isso que é importante a terapia, pra tu saber se tu tá camuflando, se tu tá realmente não deixa ninguém chegar em ti porque tu tem medo de se entregar, então realmente tu tá num nível lá que ninguém é bom o suficiente porque tu tem medo, tu precisa discernir isso. Ou se realmente tu chegou num ponto de autoconhecimento, de resolução emocional, que assim, tu quer algo que nutra. Isso não é querer demais, mas o senso comum, as pessoas estão acostumadas a aceitar muito pouco. Então quando tu quer uma coisa que te faz bem, é como se fosse algo que não existe. Só que enquanto tu acha que não existe, não vai vir pra você. Porque tu precisa ter a ingenuidade e a pureza da criança com a maturidade e a coerência do adulto. Eu preciso acreditar no amor, mas quando eu sou adulta, eu não fico idealizando lá, achando que aquela pessoa que só me deixa na geladeira, eu fico lá, não, mas gosta de mim, tá sem tempo. Não. Quando eu tenho a maturidade e a coerência do adulto, eu sei quando eu tô sendo enganada. Eu já tenho as manhas, né? Não é à toa que a gente faz idade. É pra amadurecer, não é pra envelhecer. Mas eu tenho a pureza e a ingenuidade da criança de acreditar no amor. Então eu não aceito menos que isso. Só que aí é fé, acreditar no que não se vê, que eu vou construir bons relacionamentos de amizade, bons relacionamentos no meu trabalho,
vai ter os perrengues que eu vou saber lidar com eles, eu vou construir um bom relacionamento afetivo sexual, que não é o da novela, que é que eu vou ter que ajustar, que eu vou ter que lidar com uma pessoa diferente de mim, mas que nós vamos ter um conflito produtivo e construtivo, que nós não vamos nos agredir, que eu vou encontrar uma pessoa no mesmo nível de resolução emocional que eu. Então, se aqui tá tudo zoado, tu tá com alguém trocando ideia ali intimamente com uma pessoa toda zoada, meu amor, não acho que tu tá melhor, tá? Tu tá aqui. Se eu tô aqui, tô bem, tô me sentindo bem, tô olhando pra mim, tô me conhecendo, tô lidando com as minhas coisas com mais coragem, tô tropeçando, levantando, e tô indo, eu vou encontrar uma pessoa aqui. Quando eu tô melhor, e assim vai. E é o processo evolutivo, tá? De cada um. Como é que vocês estão sentindo isso? Está chegando, está reverberando dentro de vocês? Então, para quem não escutou o que eu disse sobre o e-book, os meus 2 e-books dos links que estão na minha bio falam muito sobre isso, contam histórias minhas, por onde eu andei, porque assim, gente, eu gosto muito de falar isso, eu acho que é uma dos temperos do meu trabalho, é eu trazer as minhas situações, né? Então, os e-books eu falei que estão na bio, tá? Para quem quer. Eu já contei isso, conto de novo em várias lives, dizendo que muitas vezes eu pensava assim, mas por quê, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, desde pequena, de fé, que aprendi com a minha mãe. O meu pai é uma pessoa muito evoluída, embora não tenha nenhuma religião, ele é muito evoluído, pessoa muito, muito do bem, assim, aquela pessoa que tira a roupa do corpo pra te dar, ser pessoa, sabe? E a minha mãe sempre procurou muito lugar de fé. Então eu cresci procurando isso pra mim. Então eu sempre tive muita fé. Eu sempre acreditava que se eu tava passando por uma provação, era por algo que ia construir em mim, né? Então, mas tinha vezes assim, quando a gente tá mais fraco, assim, né, de fragilidade, de cansaço, de uma carência, eu lembro de pensar assim, né, em alguns momentos, mas meu Deus, por que eu tenho que passar por essas coisas? Tipo, o que é? Então, aquela coisa, né, de um pouco você fica ali, se encolhe. E depois eu já pensava, deve ter, não é possível, né? Deve ter algum motivo, assim, alguma coisa que eu ainda não enxerguei em mim, que eu ainda não... Ai, que então ainda eu tenho que ir mais, eu vou indo. E hoje, né, olhando pra trás como um parâmetro passado, porque o passado é só pra parâmetro, gente, pra ressignificação, não é pra se vitimizar, o que já foi, e o futuro nem existe. Vocês já estão no grupo do Telegram? Quem não tá, vai, eu vou colocar uma música lá depois pra vocês. Eu hoje olhando, é porque hoje eu posso trazer, de repente, para vocês, além de uma teoria, de um estudo, uma certeza de que é possível, sim, a transformação pessoal. Mas eu já deixei de fazer muita coisa, de comprar roupa, de fazer rolê aleatório, para fazer terapia, para ir em retiro, né? Então, para ir num retiro, para ir num curso, e as pessoas me falam, nossa, mas você tá fazendo sábado, tem a festa, não vai, cara, pra fazer um retiro. Né? Então eu ia, e daí eu voltava me sentindo meio sozinha, porque eu tava num entorno, então, até então, que compatível com a minha confusão. Então, quando eu ia tentando me melhorar, eu voltava para esse entorno de confusão, e daí eu me sentia sozinha, porque as pessoas não entendiam o que eu tava fazendo. O que é isso de ficar investindo em si, fazendo curso, vai virar hippie, né? Ou vai virar agora só pensa em se melhorar. Então tinha isso, então eu me sentia sozinha, porque eu tava num momento de transição, né? E essa solidão, que não era solitude, gente, eu acho que tá tudo bem sentir solidão. Eu acho que a gente tem que mascarar a solidão de solitude o tempo inteiro. A solitude existe sim, mas a solidão também. Eu me sentia sozinha. Essa solidão, esse lugar vazio, foi o lugar que me ensinou a me preencher de mim, porque não tinha outra coisa, eu não tinha novos amigos com outro rolê, com outra vibração, com outra, que acreditavam em outras coisas. Eu tinha aquelas pessoas. Então, e eu já não me sentia mais parte, porque eu tava tentando um caminho. Então, eu vou fazer, meu bem, ainda um presencial, você pode ter certeza, tá? Mas vão vir uns agora online aí que eu tô montando, tá? O Rupturas e Recomeços talvez reabra ainda esse ano também, que é bem linda. As meninas que fizeram Rupturas, estão aqui algumas. Então, eu me sentia sozinha, e essa solidão, esse lugar vazio fez com que eu me ficasse mais humilde. Então é isso, não sei para que lado que eu vou, daí eu lembrava da minha fé,
Isso deve ter algum motivo. E eu continuei, então eu deixei de fazer coisas. Renunciei por escolha. Não dá pra ter foco em todos os lugares. Não dá pra tu ficar se entorpecendo de muletas e ao mesmo tempo querer despertar. Tu vai precisar em algum momento ir contra a manada e contra o que todo mundo tá fazendo. Ser esquisitona. Até que a mágica da vida e da sua dedicação te traga um entorno mais compatível com aquilo que tu tá construindo com mais luz. Então daí tu começa a se conectar. Eu já me conectei antigamente muito pela sombra. Hoje eu sinto que as minhas conexões, nos meus 40 anos, né, gente? Eu sinto que as minhas conexões são muito de luz hoje. Deus me traz presentes, então a gente não tem que lutar também. A gente tem que se dedicar a fazer nossa parte e entregar. Só que as pessoas às vezes gostam de pegar essa fala e sentar a bunda e não fazer. Ah, porque Deus traz. Não, Deus não traz. Deus traz possibilidades, né? Um psicólogo, um curso, né? Uma possibilidade de autoconhecimento, um livro bem na sua cara, uma live, uma sincronicidade. E aí tu faz teu caminho, tu sua tua camisa. Tem como construir um corpo legal sem ir pra academia? Não venham dizer que gel redutor faz isso, porque não faz. Que só passa na barriga ali, dá uma deitadinha, ver uma série. Não, tu vai lá carregar um peso, vai correr, né? Tu vai andar de bike, tu vai construir um corpo legal, certo? Pra ter um corpo legal, sua camisa física. Pra ter uma mente legal, uma emoção legal, sua ali o emocional, né? Constrói. Construção, né? Obrigada, meu bem. Então, é coisa de gente grande, tá? Coisa de gente grande. Assumir a responsabilidade sobre a própria autossabotagem. Assumir a responsabilidade sobre romper com a própria autossabotagem e assumir a responsabilidade da sua solidão, assumir a responsabilidade. Então eu fiquei humilde, gente. Isso que eu quero dizer pra vocês. Fiquei humilde e pensei, então isso aqui tem pra mim. Então hoje eu tenho uma maturidade de quando as coisas não saem exatamente como eu planejei e eu sou dedicada, então é isso aí que não é pra ser. Então eu vou tocar o meu barco porque eu não vou zerar por baixo, não vou aceitar menos, eu não vou, sabe aquela coisa, faz de conta que não tá acontecendo nada. Eu já tive a minha adolescência, não tem ninguém adolescente aqui, né? Então assim, se privar de prazeres frívolos, de imediatismos para poder plantar algo legal. Essa é a minha decisão. Hoje alguém me perguntou ali no story, na caixinha de pergunta, alguma coisa, agora eu não lembro, mas que eu disse o seguinte, que eu acho que é uma coisa muito importante, é maturidade emocional, isso aí. Que assim, hoje eu não quero ser validada, sabe, reconhecida, validada, ela é mara fofa, ela é sempre muito isso, muito aquilo. Eu não quero isso. Se isso chegar e essa pessoa me validar por natureza, sem eu ter que me obrigar a nada, que bom, fico feliz, agradeço, recebo. Mas assim, eu quero ser respeitada. Pra mim, o principal valor inegociável numa relação é o respeito. Então, ou eu vou viver sobre a base de um relacionamento de respeito, ou eu não vou viver esse relacionamento. Não tem sexo que vá me seduzir mais, não é a pele mais, não é o rolê, não é o estar cheio de pessoas em volta pra fingir que aqui não tem um buraco. Então é muita verdade, é uma escolha muito mais lúcida hoje. E eu falo isso pra vocês porque eu vim de muitos enganos, de muitos tapar o sol com a peneira, de muito precisar do outro, de muito não me achar merecedora, né? Então eu construí esse panorama hoje meu, que assim, hoje ninguém mais me rouba de mim, é isso que eu falo nos e-books, tá? Meninos, vocês podem, o e-book fala muito na língua, no feminino, né? Mas é pra ser humano, meninos, vocês podem ler também, e ali vocês me conhecem um pouco melhor também. Mas então, eu fui construindo isso comigo e hoje, como eu sei o trabalho que me deu, a dedicação que eu tive que ter, hoje isso eu não negocio. Não negocio por corpinho bonito, não negocio por papo, por oportunidade, por nada. Eu não negocio os meus valores. O respeito é a base.
E a reciprocidade, a proporcionalidade, gente, isso que eu tô falando de relacionamento pode ser para fazer uma parceria de trabalho, pode ser para um relacionamento afetivo sexual, pode ser para amizade. Eu não negocio o respeito, não negocio aquilo que eu plantei e vi florescer em mim. Eu não deixo ninguém arrancar minhas florzinhas mais. Ninguém entrar no terreno do meu coração, seja para ser amigo, seja para ser um afé, um namorado, qualquer coisa que seja, sem tirar o sapato. E Rafa tá dizendo, eu chegarei nesse nível. Se tu decreta isso pra tua vida, tu vai chegar, porque não é nenhuma mágica. É tu começar a meditar, ralar a ostra, amor, é como faz a pérola. A ostra, de tanto atrito ali, ó, ela faz a pérola. Então, de tanto eu ralar a minha ostra, né, de tanto eu suar a minha camisa, eu construí isso. Oi, Ju! Temos aqui a doutora Juliana Fauri, que está cuidando dos meus dentinhos. Doutora Ju, estou na minha hora sem aparelho, tá, meu bem? Doutora Ju, gente, ela é muito maravilhosa. Ela foi uma sincronicidade que rolou na minha vida que tá me ajudando, ó, a que eu possa expandir, levar melhor a minha dicção, a minha palavra. Então, é desse jeito que as coisas vão acontecendo. A gente tem que estar atento para ver as parcerias de luz, né? E perceber para onde que a gente diz sim e para onde que a gente diz não. E como é que eu faço isso? Ouvir no coração. Ah, mas Ana, ouvir o coração não é eu atender aquele boy lá, que eu tô louca pra dar uma voltinha com ele, atender aquela mina lá, que eu tô sentindo aqui no meu coração que hoje vai ser diferente. Né? Não é. É ouvir o coração, ouvir a intuição. Eu abrir mão do meu prazer imediato pela construção de uma vida saudável. Recaídas fazem parte. Alguém tá perguntando se as recaídas fazem parte. As recaídas fazem parte, tá? Do processo. Eu mesmo, no meu processo, tive inúmeras recaídas nos meus comportamentos disfuncionais, na minha parte sombra, que o meu lobinho tava mais gordinho da sombra. E cada vez eles iam diminuindo a intensidade, a frequência e a duração. Então, não é virar uma pessoa perfeita, gente. Eu tô longe de ser perfeita. Tô longe. Se eu resolvi os desafios de quando eu tinha, que começaram quando eu tinha 5 anos, hoje eu tenho 40, foram esses que eu resolvi. Agora eu tenho os desafios de trabalho, eu resolvi os de base, que eu passei uma vida lidando, poxa, né? Mas assim, tem os desafios do trabalho, tem os desafios com os meus filhos. Quem é mãe, um desafio atrás do outro, as fases vão mudando, eles vão se modificando, a gente tem que correr atrás. Quando você acha que você tá abafando, a pessoa já mudou, você já tem que aprender a lidar. Então, desafio nós vamos ter sempre, né? Só que não os mesmos, né? A intuição funciona muito, só que a intuição só funciona quando a gente medita. E meditar não é nada fantástico. Você pode meditar olhando o mar, você pode meditar correndo, você pode meditar, fecha o olho, você pode pôr uma música, aprender a silenciar, você vai ouvir o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem um infinito de possibilidades e de respostas. Parem de pedir opinião e de falar mais do que precisa. Aprendam a silenciar e ouvir aqui a voz do coração de vocês. Tá bom? Então, gente, é isso. Para quem não adquiriu os e-books, não percam. Em breve vamos ter muitas coisas mais bonitas chegando aí. Mais bonitas não, diferentes, bonitas de maneira diferente, tá? Obrigada pela companhia. Essa é a nossa terça-feira terapêutica. Nossas porções de psicoterapia, toda terça 19h30. Quem aqui... Carinha de 25, que bom, né? Que bom. Meu pai tem 75, agora que meu pai tá ficando velho. Então, acho que talvez seja isso também, né? Quem tá aqui pela primeira vez, gente? Oi, Cami, vou deixar. Se não tiver aqui, vai estar lá no canal, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, quem tá sempre, obrigada pela companhia, obrigada por vocês estarem aqui. Isso é um dos momentos tão gostosos da minha semana. Eu adoro esse momento de poder compartilhar, porque eu acredito que tudo que a gente compreende e que a gente constrói em nós temos a obrigação da... Oi, mãe! Minha mãe! Nós temos a obrigação da partilha. O que é a partilha? Não é o sacrifício. Partilhar é simplesmente transbordar. Eu tenho para mim, começa a transbordar e eu entrego. Eu acho que todos nós temos essa obrigação, que não é o sacrifício. O sacrifício te faz lidar com a sombra, não é o sacrifício, é o transbordar. Então, cuidem de vocês, que o maior egoísmo é não cuidar de si, porque se tu não cuida de si, tu não vai ter nada para dar para ninguém. Tá bom? Que bom, então. Convidem os amigos, as amigas, né?
Conversem, se conheçam, né, gente? Uma canceriana sempre sugere um romance. Tá bom? Façam amizade. Aproveitem realmente esse espaço de boa conexão, porque sei lá, né? Tem tanto espaço de sombra, de conexão. Nós estamos aqui num espaço luminoso de conexão, por que não? Pra fazer amizade, pra, sei lá, pra se conhecer, pra viver, pra curtir. Tá bom? A Mari tá pela primeira vez. Oi, Cami. Obrigada eu, tá? Mari, bem-vinda. Tá bom? Tá bom, meus amores. Então eu vou colocar aqui, se não tiver aqui, tá no canal. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Fiquem de olho nos stories, entre pro grupo do Telegram, fiquem junto, tá bom? Um beijo. Boa noite.